Até domingo será comemorado a Semana Mundial pela conscientização do sódio. Como a gente disse, é o sal de cozinha que está presente naturalmente em alguns alimentos, mas que é também muito utilizado na produção de alimentos industrializados, aqueles vendidos prontos para comer. E para alertar você aí de casa dos riscos que o consumo exagerado de sal pode trazer para a saúde, que eu converso agora com a professora do Departamento de Nutrição aqui da UFLA, Maísa Helena de Aguiar Toloni. Professora Maísa, muito boa noite, obrigada pela sua presença aqui no jornal. Boa noite. Professora, falando sobre essa semana, é uma semana mundial de conscientização e é importante tratar desse assunto, não é? Sim, essa semana é a Semana Mundial para a Conscientização da População sobre o consumo exagerado do sal. Principalmente o sal que está escondido nos alimentos industrializados, como você disse. A gente sabe que é um alimento que ele deve ser consumido, né, de maneira controlada. Exagerado, ele pode causar algumas doenças, não é? Sim. O brasileiro, ele consome mais do que o dobro da recomendação de sal que ele deveria consumir por dia, né? Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza que seja consumido 5 gramas de sal por dia. E o brasileiro, alguns estudos mostram que o brasileiro consome 12 gramas de sal por dia. E esse consumo excessivo de sal predispõe ao aparecimento de doenças que nós chamamos de as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, infarto, acidente vascular cerebral, e isso cada vez mais cedo. Por isso que a Semana, né, Mundial, ela vem justamente tratar sobre o sal e a criança, né? Que a gente deve ter essa educação alimentar desde com os filhos, educando, fazendo a alimentação correta, evitando os exageros. Exatamente. E os estudos também vêm mostrando que as crianças têm consumido alimento industrializado cada vez mais cedo. Então, naquela faixa etária que a criança deveria receber exclusivamente somente leite materno, ela já está consumindo alimentos industrializados, como os refrigerantes, biscoito recheado, salgadinho, macarrão instantâneo. Então, predispõe ao aparecimento cada vez mais cedo dessas doenças. Inclusive a obesidade também, que a gente vê muitas crianças, né, que com essa alimentação toda irregular, vem desenvolvendo doenças, obesidade, tratando de muitos problemas, né? E alguns produtos que têm maior quantidade de sal, professora, quais são? Principalmente temperos prontos, macarrão instantâneo. Então, para a gente ter uma ideia, se uma criança menor de 1 ano consumir macarrão instantâneo, né, a quantidade que vem na embalagem comercial, ela vai estar ingerindo mais de 1000% a mais da recomendação que ela deveria consumir de sódio por dia. É muita coisa, né? Exatamente, muita coisa. E isso predispõe ao aparecimento da hipertensão arterial cada vez mais cedo e das outras complicações. Por isso que é importante a gente, quando vai ao supermercado, adquirir algum tipo de produto, olhar aquela tabelinha, né? Atrás que vem os nutrientes, o que vem naquele produto. Normalmente as pessoas não sabem, né? Como é que eu vou explicar? Não entendem muito aquela tabelinha, quanta quantidade que tem. Por isso aqui na UFLA essa semana você desenvolveu com os alunos, né, os estudantes do curso, né, justamente tratou sobre o sódio e também explicou um pouquinho sobre como entender essa tabelinha. Exatamente. A população ela tem dificuldade em ler, né, e interpretar e compreender a informação nutricional que está estampada nas embalagens dos alimentos ultraprocessados, né? Então, o que os alunos fizeram? Traduziram, mostraram visualmente essa quantidade de sal que está escondida dentro dos alimentos industrializados, né? Então, mostrando com a quantidade de sal de cozinha que tem lá, e os alunos se surpreendem, né? Como foi a reação deles ao ver quantidade de sal que tem nesse tipo de produto? Eles ficaram surpresos, né? Então, até a comunidade acadêmica também tem dificuldade em interpretar a informação nutricional. Por isso, a importância de fazer esse tipo de conscientização, a importância de se fazer educação alimentar e nutricional para que a população tenha a capacidade de fazer escolhas alimentares mais saudáveis e de compreender a informação nutricional. Não é deixar de consumir, não é, professora? Não. Porque ele faz parte, né, da alimentação, ele deve ser consumido. Exatamente. É evitar o consumo excessivo.
excessivo, né? Então, retirar o saleiro de mesa, por exemplo, evitar o consumo excessivo e continuado dos alimentos ultraprocessados, né? Dar preferência aos alimentos naturais e mais saudáveis que têm menor quantidade de sal. O ideal é tirar um pouquinho aquele sal que a gente coloca na comida, né? E deixar para colocar o tempero ali na hora que a gente for alimentar, não é? Exatamente. Porque ali a gente controla a quantidade, não é? Retirar um pouco de sal e dar preferência a temperos naturais, como cebola, alho, alecrim, temperos que dão sabor aos alimentos Não também. vai fazer tanta diferença, vai ficar gostoso também, Exatamente, né? mais gostoso e mais saudável, né? Pois é, que tem muita gente que acha que nós vamos colocar sal aqui, que fica aquela quantidade. E tem muita gente que tem o costume de colocar muito, mas muito sal mesmo, que a gente já fez algumas reportagens aqui justamente com o pessoal lá do departamento. E é muito prejudicial. São pesquisas assim que mostram coisas absurdas, não é? Exatamente. E diante desses dados, né, do consumo mais do que o dobro do preconizado para a quantidade de sal, principalmente esse sal que está embutido nos alimentos ultraprocessados, a gente não pode deixar de falar do compromisso também das empresas, que as indústrias de alimento têm para reduzir essa quantidade de sal presente nos alimentos ultraprocessados, né? Desenvolver novos produtos com redução de sal. É importante estar sempre atento, não é? Exatamente, sempre atento, principalmente à rotulagem nutricional. E principalmente com as crianças. Exatamente, evitar o consumo, a introdução precoce dos alimentos ultraprocessados. Ok. Professora Maisa, muito obrigada pela sua presença aqui no Universitário Notícias. Uma boa noite para você. Obrigada, eu que agradeço.